Tenho dados para realizar uma pesquisa. Por onde eu começo? Eu sou a professora Bruna Nicoleto Guerque, professora do curso de nutrição da UX e integrante do NAPSE, o Núcleo de Apoio à Pesquisa Científica do Hospital Geral de Caxias do Sul. É muito comum a gente, quando a nível de assistência, nos depararmos com dados de pacientes, né? E às vezes esses dados chamam a atenção e uma ideia de pesquisa surge. Nessa situação, o primeiro passo a ser dado é elaborar um projeto de pesquisa. Então, o projeto de pesquisa é um arquivo onde vão ter algumas etapas a serem preenchidas, né, alguns tópicos que vão defender a ideia dessa pesquisa. A gente tem vídeos orientativos sobre essas etapas dos projetos de pesquisa, mas resumidamente a gente vai ter uma introdução que traz um pouquinho sobre o assunto, um objetivo geral e específicos, que é o que a gente efetivamente quer avaliar com esse trabalho, e uma metodologia, que é como esse trabalho efetivamente vai se desenvolver. A partir da elaboração desse projeto de pesquisa, é importante que ele passe pelo COED, que é o comitê interno do Hospital Geral que faz essa avaliação, e também pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UX, que tem também uma comissão de avaliadores, né? Nessas situações, esse projeto é avaliado, existem avaliadores externos que vão emitir um parecer sobre o projeto do ponto de vista de aplicabilidade e ética, e a partir da aprovação dessas duas instâncias é que efetivamente os dados dos pacientes podem ser utilizados. É importante destacar que, comumente, nos projetos de pesquisa, a gente tem questões éticas como elaboração de termo de consentimento livre esclarecido, que o próprio paciente vai preencher e assinar, concordando com o uso dos seus dados para a pesquisa, ou, quando isso não é possível e são dados de prontuário, por exemplo, os pesquisadores envolvidos também preenchem um termo de confidencialidade de dados. A partir desses instrumentos, de um projeto bem elaborado, justificado, adequado e pertinente em termos de metodologia também, a partir disso, quando esse projeto é aprovado por essas duas instâncias, pelo COED e pelo Comitê de Ética, esses dados podem então ser utilizados pelos pesquisadores. Antes disso, isso não é permitido. A partir da aprovação, esses dados podem ser coletados, geralmente a gente faz uma coleta em banco de dados, onde a gente registra todos esses dados dos pacientes e faz então uma análise estatística para interpretar esses dados, analisar, né, e correlacionar muitas vezes algumas informações. A partir disso, a gente escreve um artigo científico e nessa situação do artigo científico, a gente desenvolve uma introdução, uma metodologia que geralmente é similar à realizada no projeto ainda, né? E agora a gente já utilizando os dados após a coleta de dados, após a aprovação de todas essas instâncias, quando já na fase final de artigo, a gente redige os resultados, faz uma discussão e uma conclusão. Quando o artigo científico está pronto, o objetivo dos pesquisadores geralmente é enviar esse artigo para uma revista científica para publicação e que todos tenham acesso também a esses dados e essas análises. Nós, do Núcleo de Apoio à Pesquisa Científica do Hospital Geral de Caxias do Sul, estamos aqui para auxiliar em todo esse processo. Então, desde a elaboração do projeto, né, até a finalização, né, qualquer auxílio, nós estamos por aqui. Então, desejamos um ótimo trabalho e qualquer coisa, contem conosco. Olá, eu sou a professora Sheila de Ávila e Silva, integrante do NAPSE, o Núcleo de Apoio à Produção Científica do Hospital Geral de Caxias do Sul. E eu vou apresentar aqui para vocês o portal do NAPSE. O portal do NAPSE é um local onde você submete o seu projeto de pesquisa. Então, depois que você teve a sua ideia, organizou os seus dados, você precisa submeter o seu projeto ao COED. O COED é o Comitê Editorial do Hospital Geral de Caxias do Sul. Não se trata de um comitê de ética em pesquisa. Se trata de um setor que tem a ciência dos projetos científicos que acontecem dentro do Hospital Geral de Caxias do Sul. O portal do NAPSE, ele tem uma página inicial falando sobre o setor e um link para a agenda do NAPSE. Nesse link, você pode agendar um horário que melhor lhe convier. O atendimento ele pode ser presencial ou online. Ao fazer o agendamento, você nos avisa qual a sua preferência pela orientação. No sobre submissões,
Você tem, então, exemplos de todos os documentos que são necessários para submeter um projeto de pesquisa. Então, tem as condições para submissão, as diretrizes, todos os documentos necessários, então, o formulário de apresentação do projeto, um modelo de projeto, o TCLE, TALE, o TCLE para os responsáveis legais, o TCLE para relato de caso, solicitação de dispensa e o termo de sigilo. O COED, ele se reúne sempre na primeira quinta-feira de cada mês. Após você organizar toda a documentação, você vai fazer a submissão desse projeto. Clicando em fazer uma nova submissão, vai abrir então a página para a submissão. Você vai escolher um tipo de estudo, que pode ser um projeto de pesquisa, um relato de caso, uma revisão de protocolo, e você vai ler os requisitos para envio. A minha contribuição é inédita, o arquivo está em formato editável, eu segui as orientações do modelo disponível na diretriz para os autores, todas as assinaturas e todos os termos foram anexados. Caso você deseje fazer algum comentário para o comitê editorial, você pode usar esse campo. Após concordar com a coleta dos dados, você continua. Ao continuar, vem a página para a transferência dos documentos. Você clica em adicionar arquivo e você vai escolher o arquivo. O primeiro arquivo é sempre o corpo do texto, o documento principal, texto do projeto. Depois você deve adicionar os arquivos complementares, os termos, as assinaturas. Você vem novamente em adicionar arquivo, seleciona o arquivo e agora você vai especificar qual é esse outro tipo. Se é um TCLE, um TALE, um termo de sigilo, lembrando que todos vocês devem adicionar. Uma vez que vocês adicionaram todos os documentos, vocês clicam em salvar e continuar e vocês vão preencher os metadados. Ao preencher então os metadados, vocês podem copiar e colar do projeto de vocês. Vocês têm que adicionar aqui todos os autores, então caso vocês tenham mais autores, vocês vão incluir um coautor. Aqui você vai colocar o nome, o sobrenome, o contato de e-mail e complementando os metadados com os assuntos, a área de conhecimento e as palavras-chave. Continua, você vai confirmar a sua submissão e ao confirmar o COED estará ciente que o seu projeto foi submetido e na reunião subsequente ele será avaliado. Desejo a todos um excelente trabalho, muito sucesso e lembrando que o NAPSE está à disposição de todos. Um abraço!